colóquio está sendo gravado, então vocês sabem que se vocês fizerem qualquer pergunta no final do colóquio, vocês automaticamente estão autorizando que a manifestação de vocês seja publicada no canal do nosso Instituto no YouTube, certo? Bom, é com grande prazer que a gente tem hoje aqui o Pedro Massager. O Pedro, acabei de saber que ele também tem formação de psicologia, além de ser administrador de empresas, ele fez o doutorado dele em política científica e tecnológica aqui pela Unicamp, depois um MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV. Ele participa de empresas na área de biotecnologia, atuando no desenvolvimento de negócios e estratégia de pesquisa e inovação. Ele é cofundador da 3D Biotechnology Solutions, a 3DBS, que é uma startup brasileira de biotecnologia que desenvolve projetos na área de engenharia de tecidos. Então ele vai contar para a gente um pouco sobre essa experiência dele, sobre formação de startups e de biotecnologia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, professora, pelo convite. Prazer estar aqui. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Pedro Massager. A professora comentou o meu background de administração de empresas. Eu fiz o mestrado e o doutorado aqui no programa de política científica e tecnológica, no IG, e faço parte de empreendimentos na área de biotecnologia. Essa apresentação de hoje a gente costuma fazer para discutir um pouco o que é o empreendedorismo de base tecnológica, como foi essa experiência empreendedora, principalmente nas fases de ideação de negócio. Depois eu destaco um pouco mais a fundo o que é esse campo da biofabricação, o que são os nossos produtos, nossos projetos, para trazer aqui para vocês um pouco do contexto do que a gente trabalha. Nesse primeiro slide eu já tenho que fazer menção aos nossos apoiadores, né? A 3DBS ela tem recursos de subvenção econômica financiados pela FINEP, na verdade não financiamento, é subvenção econômica. A gente tem alguns projetos já finalizados, projetos PIP da FAPESP, não sei se vocês conhecem essa modalidade, sim, todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, a ideia é fazer um bate-papo, tá? Tenha vontade para me interromper, fazer perguntas. Programa de inovação em pequena empresa, então a gente tem alguns projetos finalizados, alguns projetos correndo. A gente tem uma parceria com o Senai, o programa Senai OpLab, onde o Senai abre sua infraestrutura para executar projetos em parceria com empresas. E a gente está incubado na Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas, na abolição, lá na Ponte Preta. Então lá está o nosso laboratório de cultivo celular, nossa oficina fica em São Paulo. A ideia era a Ana ter vindo comigo. A Ana é uma bióloga de formação, ela também é cofundadora da 3DBS. Ela fez biologia, a graduação na PUC, fez o mestrado e doutorado aqui na engenharia química, fez o pós-doc na farmácia na USP. Então ela é a bióloga da empresa. Então tem que se contentar comigo. Ok? Bom, a ideia então é a gente passar um pouco do que é esse conceito de inovação e a ótica do empreendedor para quem está vestindo o chapéu. A gente costuma ouvir muitos conceitos que estão relacionados ao que é inovação, mas não necessariamente sobre a ótica de quem está empreendendo. Depois eu vou comentar um pouco o que é uma startup de base tecnológica, vou falar um pouco do processo de market fit da 3DBS, onde a gente passou a explorar o mercado onde a gente vai atuar, onde a gente atua, o que é esse campo da biofabricação e alguns dos nossos projetos e produtos. Muito bem. DPCT, todo mundo sabe o que faz? Vocês já ouviram falar nesse departamento que está brincando? Sim. Sim? Mas eu acho que os alunos não. Não? Não. Legal. Departamento de Política Científica e Tecnológica. Também não? Ó, professor Sérgio, você quer ficar para reitor, Se hein? você falasse o Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE, talvez as pessoas não conheçam. Você PCT como muito vídeo. PCT muito lixo. Departamento de Política Científica e Tecnológica no IG. O IG tem a geografia, tem a geologia. E tem um departamento específico de pós-graduação nessa área de política científica e tecnológica, que é
que discute a gestão, governança das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Dentro do departamento, você vai ter, pode ter mudado, eu terminei o doutorado em 2017, 3 grandes blocos de discussões. Você tem um bloco da governança pública, então quais são os elementos do sistema setorial de inovação brasileiro. A CAPES, a FINEP, a Embrapi, o CNPq, né? Todos os institutos públicos federais, todas as universidades. Então eles discutem essa governança política, quais ações devem ser tomadas, como que você avalia essas atividades. Aí entra a pesquisa do Sérgio, que trabalhou muito com a estruturação de institutos. Dentro dessa mesma linha, você tem pesquisadores ali nas ações sociais aplicadas, né? Pesquisadores que estão olhando para a gestão da P&D na área privada. Então, a gente está discutindo portfólios, discutindo metodologias no setor elétrico e em outros setores. E você tem um grupo também oriundo da sociologia, da antropologia, da filosofia, da ciência. Estão discutindo controvérsias científicas, estão discutindo paradigmas científicos, né? Então, o DPCT, ele é um departamento que, quando ele foi pensado, houve um pezinho atrás e não deixar ele ir para a economia. Vocês podem ler um pouquinho mais no próprio exame. É melhor ele não ficar na economia, melhor a gente ter uma independência, um pensamento um pouquinho mais dissociado da lógica econômica. E naquele momento a Unicamp estava recebendo um professor cepalino, né? Discutia essas questões Sul-América, independência Sul-América, o professor Amilcar Guerreira, e ele veio para cá e ele foi um dos primeiros precursores, trazendo um conhecimento que vinha do Reino Unido e discutindo essas questões lá em Sussex. E, bom, a gente começa no DPCT discutindo muita economia da inovação industrial, né? Esse daqui é o Joseph Schumpeter. Por inovação, todo mundo estamos em comum acordo sobre o conceito, um novo produto, um novo processo, um novo modelo de negócio que chega ao mercado. E o Schumpeter, ele é um economista considerado contemporâneo, não tão tradicional, e naquele momento o pensamento econômico derivava muito o crescimento econômico em função de terra, trabalho e produção. Isso assim, eu estou reduzindo essa história a algumas frases, mas reducionista. E o Schumpeter ele vai dizer o seguinte, olha, e não é. Tem isso sim, mas também existe uma variável que nos escapa, né? A gente não consegue modelar exatamente, e essa variável é o conhecimento, né? Então ele argumenta de que não, você tem conhecimento, esse conhecimento se transforma num produto diferente do que já existe um processo social que é a destruição criadora, né? Você suplementa uma determinada tecnologia, um determinado produto. Então, o Schumpeter ele acaba cunhando, né, o que é a inovação tecnológica e o seu papel no pensamento econômico. Depois dele, os neo-schumpeterianos, eles começam a tentar modelar essa teoria. E eles vão, através de dados agregados, diferentes grupos tecnológicos, eles começam a derivar no tempo e começam a surgir trabalhos. Olha só, está vendo aqui? O cara botou um motor a vapor, crescimento exponencial na Inglaterra lá, 1890. Chegou nos Estados Unidos no tempo, e assim vai para vários, né? A eletricidade e todas as outras tecnologias. Então a gente vai chegando aqui, a gente está vendo AI e IoT, né? Bem na crista da onda. A gente está vendo como que essas novas tecnologias estão impulsionando o crescimento econômico, não necessariamente o desenvolvimento econômico. Vamos deixar claro. Então esse é o Schumpeter. Pois bem, o que o Schumpeter está discutindo na década de 40, 30, tem Schumpeter 1, Schumpeter 2, depois ele fica mais velho, só com uma atualização das teorias dele, é algo que vai se configurando na arena geopolítica, né? Você tem a Segunda Guerra Mundial, todo mundo assistiu Oppenheimer, sim? Todo mundo é físico aqui, todo mundo conhece Vannevar Bush, sim? Vannevar Bush chega lá e fala, a guerra não é só isso aí, minha gente. Os caras vão fazer uma bomba atômica lá, e a nossa guerra é um conhecimento. Vai lá e bota no presidente dos Estados Unidos e só, a gente tem que ficar ser o primeiro nessa e naquela. Ali você passa a ter, então, um incremento dentro dos atores governamentais. A inovação é importante e a gente tem que
fomentá-lo, né? E aí você hoje tem organizações como a OCDE que normatizam e tentam avaliar essas capacidades inovativas de diferentes países, diferentes grupos econômicos, diferentes áreas geográficas e tudo mais. Esse arcabouço hoje reflete em políticas de fomento à ciência e tecnologia, políticas de informação, bolsas, todo esse mundo. Ok? Então, por definição, a inovação está atrelada à pesquisa e desenvolvimento em alguma forma. Pode não ser tácita dentro da academia, mas tem uma pesquisa, tem algum tipo de discussão nesse sentido. E aí, a inovação ela acaba sendo um tema... Gente, desculpem, deixa eu acabar com isso já. A inovação, ela acaba sendo... Tem subtemas relacionados à inovação. Então, você tem um grande campo jurídico que vai discutir as questões relacionadas à propriedade intelectual. Você vai ter economistas dizendo que, olha, se você não proteger a propriedade intelectual, você não vai ter inovação, porque todo mundo vai se apropriar. Você tem uma discussão sobre o ponto de vista dos ecossistemas de inovação. O que um empreendedor tem que ter de incentivo ou não tem que ter de incentivo, o que é uma barreira, o que não é uma barreira. E por aí vai. Existem milhões de metodologias, milhares, dezenas, sobre como gerir portfólio de projeto, como avaliar portfólio de projeto. Mas a gente não consegue encaixar muito bem qual é um conceito que está por quem está com o chapéu na cabeça. Inovação é um produto acabado, novo no mercado. O ponto de avaliação é quando ele se emitiu a primeira nota fiscal, pá, inovação. Ela não começou ali com aquela nota fiscal. Aquela nota fiscal é um fechamento de um grande ciclo que pode ter começado, se for empreender de base tecnológica, provavelmente num mestrado, doutorado, ou com algum outro pesquisador, ou com algum outro gestor nessa linha. Então, a ideia, a decisão de empreender, ela precisa ainda de um conceito mais aprofundado. E foi isso um pouco que a gente foi discutir no mestrado e doutorado. No mestrado e doutorado, eu trabalhei com projetos de inovação do setor elétrico. O setor elétrico ele tem uma regulamentação que obriga que as concessionárias de energia invistam em P&D, 1% da receita operacional líquida tem que ser convertido em P&D. Institutos de pesquisa, universidades, eles podem pleitear esse dinheiro, então se associam à CEMIG, se associam à CPFL, e eles têm um recurso significativo. Né? No caso da CPFL, a gente teve um projeto, eles estão falando de 300 milhões de reais ano. Eles pegam a receita operacional líquida deles, tiram 1%, né? O mesmo na CEMIG, no mestrado e doutorado, a gente trabalhei com a CEMIG e com a CPFL. Mas muito discutindo como que a gente faz uma avaliação ex ante de um projeto de pesquisa. Né? Então, eu estou com uma proposta, né? Eu estou com um projeto pronto, com uma proposta, como é que a gente avalia? E ali, a gente foi aprofundando a ideia de que a inovação não apenas eu, gente, literatura em geral, é uma construção social. Você tem elementos onde você vai construir e você vai se ancorar em etapas onde então você vai, para que essa inovação de fato se transforma no mercado. E se a gente vai olhar para alguns expoentes, né, é mais ou menos isso que a gente observa na história deles. Essas pessoas, elas têm uma visão já pré-concebida de onde eles querem chegar. Isso não necessariamente se colocou ao acaso. Né? Se a gente pega Thomas Edison, são as 1.300 lâmpadas que estouraram até ele estabelecer a fiação, ele poderia ter desistido se ele não tivesse claramente que as cidades iriam precisar estar iluminadas por ele, razões, principalmente porque o mercado precisava continuar funcionando depois das 6 da tarde, e ele sabia que isso iria revolucionar. O mesmo do Ford. Né? A ideia de que não construir um carro, o que é esse carro? Não, é um produto que todo mundo vai ter. O preço dele está baixo. Eu estou visualizando esse mercado, eu sei que isso vai chegar lá. E o Bill Gates também, né? Chegar lá no IBM, né? Com voz na mão ali, assim, a variação, falando, olha, isso aqui vai virar um computador pessoal, o IBM vai pau.
bate a porta na cara dele e fala, bom, não vai acontecer, isso vai ser um equipamento majoritariamente fixo nas empresas. Deu no que deu. E agora a gente tem Elon Musk. Se qualquer um encontrar aqui num bar, num maluco, dizendo que vai construir uma nave e vai para Marte, você vai falar, esse cara é maluco. Não é? Você é maluco, mas ele está falando do meio, eu vou fazer aqui um chip, vou colocar na sua cabeça, isso tá maluco. Mas, aos passos que ele foi percorrendo, ele foi construindo socialmente essa visão. Talvez o último a comprar essa visão é a NASA, que falou, toma aqui alguns bilhões para você montar o seu foguete. Né? E até então, o Falcon 9 tinha com 100 milhões de dólares. Ele deixa claro, você tem vídeos, né? Então, esse é o último teste. Ou vai, ou não vai. Um motor tem que voltar. Ele mostra aqui um documentário, Netflix, tudo mais. Mas bem, então, quando a gente conversa com futuros empreendedores, é um pouco dessa visão que eu acho que eu concordo. Né? E aí tem um economista que é considerado romântico, clássico, e ele, para mim, ele resume o que é esse conceito do ponto de vista do empreendedor. A inovação é uma conjectura criativa, é uma possibilidade imaginada do mundo econômico poder ser organizado de uma forma diferente, combinado com a capacidade, com o compromisso de ações com o desconhecido. E, portanto, é necessariamente as possibilidades imaginárias que lhes são inerentes. Né? Então, qualquer pessoa que deseja, visualiza e empreender já se torna um inovador, se está visualizando um novo produto, uma inovação tecnológica, no momento que ele está no mestrado, que ele está no doutorado, até antes, né, ou também depois. Mas a atenção a essa pessoa já deveria ser dada lá atrás, lá no início. Né? Essa construção social da inovação, ela acabou gerando um vocabulário específico que nasce principalmente na Califórnia. Né? Você passa a ter ali o Vale do Silício, muitas empresas com modelos de negócios inovadores. Né? Quando a gente faz administração de empresa, a gente fecha o curso, no último ano, com um plano de negócio. Né? Essa é a maneira como comumente você avalia um negócio. Você tem um plano, você tem um mercado, você tem as derivadas, você tem um estudo do tamanho desse mercado, você sabe como é que ele se comporta. Vou abrir um posto de gasolina. Região de Campinas tem 2 milhões, nós estamos falando de 1 milhão de carros, são 3 mil postos, quanto que eles faturam, qual é o preço, qual é a variação, quantos fecham por mês, tudo isso você sabe. Esse cara, o Steve Blank, ele começa a dizer, não dá para a gente pegar uma Google e tentar fazer um plano de negócio como se fosse um posto de gasolina. As coisas são diferentes, a gente precisa começar a ter um embasamento teórico que nos possibilite analisar e conversar com essas startups de estágio nascente. Então, você tem alguma literatura, né? O Eric Ries, você tem essa literatura que discute um pouco mais isso de uma forma mais prática. E você passa a ter alguns vocabulários que você utiliza no sentido de você conseguir apresentar e discutir aquilo que você está montando de uma forma rápida e prática. Então, Lean Canvas, né? MVP, mínimo produto viável, um pitch deck, o market fit, a pivotagem, né? Mudar de modelo de negócio, valuation, quanto vale essa empresa, o seed money, smart money, primeira rodada, segunda rodada. Esses são temas que você vai ouvir em incubadoras, aceleradoras, apresentações, pitches e tudo mais. Muito bem. O que é, então, uma startup de base tecnológica? Ela é uma organização temporária, né, que baseia a sua atividade na inovação tecnológica, buscando um modelo de negócio lucrativo, repetitivo, lucrativo e escalável. Né? Em geral, as startups elas estão ancoradas, o seu valor está ancorado numa expectativa. Eu tenho 99%, dá para até checar, que a SpaceX não tem break-even, que a SpaceX não tem fluxo de caixa, que ela tem. Então, o Musk falando que daqui a 10 anos nós vamos ter 1.000 super heavies, sendo 500 indo e 500 voltando. Isso é o plano. Se alguma delas travar, uma chega em 2 semanas, vai poder acompanhar, resgatar, continuar a 2 semanas de distância. Então, está ancorado na expectativa. E ela é diferente de uma empresa, ela quer se tornar uma empresa. Então, ela quer se estabelecer como uma empresa.
precisa alcançar esse modelo de negócio, ela está testando. Né? O modelo de negócio tem que ser inovador, tem que ser diferente. Né? E como que se apresenta uma startup de base tecnológica? Em geral, a gente tem esse tipo de estrutura que chama-se Canvas. Alguém já ouviu falar do Canvas? Um Lean Canvas? Não sei se eu tenho outro slide aqui. Ele tenta de fazer uma forma bem prática para você apresentar ela de uma forma prática. Né? Então, quem são os seus parceiros, quais são suas atividades, quais são os seus recursos. Né? Eu estou no laboratório, aqui no Unicamp, eu estou trabalhando com outro parceiro, eu tenho um fomento, qual a proposta de valor desses produtos, como eu me relaciono, quais são os canais, os segmentos de clientes, da onde vem o dinheiro. Né? Pois bem, quando nós estamos num mercado inovador, todos esses aspectos são incerteza. Alguém lida com gerenciamento de incerteza aqui na física, discussão de perfuração de poços de petróleo? Ninguém? Ninguém? Beleza. Existem N formas de você tentar modelar a incerteza. E no ambiente de inovação, a gente está imutável. Não sei, eu mesmo agora, Secretaria de EBS, quais são os produtos que exatamente vão ter rentabilidade daqui a 10 e dentro do portfólio de produtos da 3DBS. E as empresas, em geral, elas também não sabem. Você pega o portfólio de projetos da Bosch, da Alemanha, eles vão ter lá centenas, e vão ter aqueles projetos que eles falam, esse daqui tem mais chance de dar certo, e esse daqui provavelmente eu vou ter que jogar e vai ficar pelo caminho. Isso vai se mostrando com o tempo, conforme eles vão gerindo essa incerteza sobre esse projeto. Muito bem, como então que a gente consegue trabalhar em um ambiente, uma proposta de negócio inovadora, sob incerteza, buscando hipóteses e fatos? O que o Steve Blank ele sugere? Então, você tem que ter um processo de market fit. Né? Então, não use uma abordagem tradicional, estruturação de negócio, e use um market fit, que é um processo onde um pesquisador, um empreendedor, ele vai discutir com stakeholders aquilo que ele tem na cabeça dele e tentar ter algum feedback se aquilo que ele está propondo é de fato, né, tem a aceitação de que ele visualiza. Né? Então, ele propõe um processo sistemático em 4 fases, onde você estabelece hipóteses sobre esse produto, sobre a sua atuação. Né? Você, então, sistematiza essas questões e você vai testá-las com essas pessoas. E aquilo que você considera que, de fato, foi considerado, olha, estou no caminho certo. A PESC, quando a gente trabalha com o Programa de Inovação em Pequena Empresa, vocês sabem como funciona? PIP? Não? O PIP é um programa de subvenção econômica. Todo mundo sabe, entende o que é subvenção? Também não? Subvenção econômica é quando o dinheiro público é dado para a empresa e ele não volta. Ele é a fundo perdido. Todo mundo acredita. Todo mundo é bolsista aqui. CNPq, papéis, subvenção econômica para todo mundo. Isso é um dinheiro que o Estado decidiu de que é necessário e é importante, então ele vai voltar em algum momento, então vamos colocar o dinheiro. O programa PIP da FAPESP, a FAPESP está financiando um monte de coisas. Professor visitante, temas, projetos estratégicos, bolsa de mestrado pós-doc, ele tem uma linha para a empresa. O PIB ele tem uma fase 1 de 9 meses, onde são até R$300 mil, para você fazer os testes de viabilidade de um produto. E depois você pode passar para a fase 2, que é até R$1,5 milhão, né? Onde você, então, de fato, vai escalonar, fazer a produção desse produto durante 2 anos. Na transição entre a fase 1 e a fase 2, a FAPESP pede que seja realizado esse treinamento de market fit que o Steve Blank propôs lá no quadro do serviço. Eles trouxeram a metodologia, o iCorps, e então todos aqueles que estão no programa PIP, a cada 3 meses tem uma turma e vão ter que fazer essa conversa. E a gente fez esse processo da 3DBS. Eu vou comentar um pouquinho mais. A gente inicia a 3DBS no finalzinho de 2017, os 3 sócios, a Ana e o Hamilton, já se conheciam. O Hamilton já tinha montado uma primeira bioempreendedora, vou falar um pouquinho mais para frente. Eu e a Ana somos casados, a gente identificou essa oportunidade e falou, vamos abrir uma empresa para atender esse mercado.
Então, a gente estabeleceu essas hipóteses, né? Investigar essas questões. Por que a biofabricação é um campo inovador? Como esse mercado está estruturado? Quais tipos de modelos de negócio, de fato, são passíveis de serem explorados? O que é real e o que é expectativa sobre a ótica de produtos e serviços? Né? Quais aspectos são importantes para a translação da bancada ao mercado? A gente não sabia nada. Não sabia nada. Isso até, eu até provo para vocês. 3D Biotechnology Solution. Tem um nome mais amplo que esse. O cara chegava, o que vamos fazer? Nós vamos botar flor, um nome abstrato. Talvez seja interessante, como a gente não sabe onde essa história vai terminar, tem alguma coisa, né, meio ampla. E ficou 3D Biotechnology Solutions. Porque a gente começou a investigar com essas pessoas e entender de que existia sempre um pedaço do conhecimento faltante. Não necessariamente era o produto, o equipamento, o conhecimento do continuo, existia sempre um pedaço do conhecimento faltante. Então, nós vamos nos propor a solucionar esses pedaços. Né? Então, ficou 3D Biotechnology Solutions. Biofabricação é um campo bem interdisciplinar, né? Ele se define pela reconstrução de estruturas biológicas complexas a partir de técnicas ou tecnologias provenientes das engenharias, utilizando matérias-primas como células, matrizes celulares, biomateriais, biomoléculas, né? E isso, então, embarcado numa tecnologia na crista da onda, que eu tenho certeza que todo mundo vai saber, sistemas Arduino. Uma tecnologia de 50, 60 anos atrás. O código de programação desses sistemas de posicionamento de uma impressora 3D, de uma bioimpressora, eles são utilizados há décadas. Para você fazer o corte de chapas de alumínio, injeção de termoplásticos, máquinas de costura. É assim que esses equipamentos funcionam para fazer a localização geográfica e poder trabalhar com manufatura aditiva. Então, ele é um campo altamente interdisciplinar. Você tem um blocão dele que está dentro das ciências biológicas, pesquisadores que já trabalham com variações, imensidade de possibilidades de cultivo celular em 2D. Você tem um grupo imenso da área de ciências materiais, engenharia química, engenharia mecânica. Pesquisadores estão à frente no desenvolvimento de novos materiais, as mais variadas possibilidades. Você tem um grupo da engenharia mecânica. Então, operacionalizar isso de uma forma para você ter maior reprodutibilidade, escalabilidade, complexificar essas estruturas. Né? Então, quando a gente passa a fazer esse processo do market fit, a gente é levado por essas pessoas. A metodologia do market fit pressupõe que você converse com 100 pessoas ao longo de 3 meses. A FAPESP, ela financia esse processo, então você tem um recurso para você fazer essas viagens e ela também te dá um cartão de visita, ela te dá uma lista. Então, olha, professora Mônica, professora Arlene, é interessante porque ela fala o trabalho desse ponto aqui, para lá conversar. Cartinha da FAPESP, vamos conversar com ela. E a gente vai sendo levado a nos perguntar como que essas inovações de biofabricação elas vão impactar os tratamentos médicos, os testes de produtos, de alimentos, a longevidade humana, né? Então, a minha impressão ali, eu comentei, manufatura aditiva, mais engenharia de tecidos, mais biotecnologia. E aqui são 2 autores que discutem um pouco isso. Um é o Peter Diamandis, que é um grande investidor, né? E ele vai dizer o seguinte, e coloca a biofabricação como exemplo, né? Ele fala, a inovação, ela é como se fosse um lago estático. Ele vem um camarada e joga uma primeira pedra lá, os conceitos aumentando, o segundo camarada joga uma segunda pedra, tem outro, terceira pedra. É como se a gente visse essas 3 pedras, elas se encontrando, esses pontos de interseção são a biofabricação. E isso ele diz o quê? Quando isso acontece, você tem uma velocidade de incremento dessas inovações chegando ao mercado muito mais rápido do que a gente costuma ver. Quando o Schumpeter derivava, né, o motor a vapor, a eletricidade, 50 anos de idade da gás, não, isso acontece muito mais rápido. E é um pouco do que a gente vem vendo acontecer no campo da biofabricação. Aqui tem o perfil dessas conversas, né? A gente conversou com professores, médicos, investidores, pesquisadores de mestrado, doutorado, pessoas da Anvisa, empresas, né? A gente tinha mais ou menos essa distribuição.
E, basicamente, isso nos permite, então, a gente começar a delinear esse modelo Canvas muito mais com o pé no chão. Quando você sempre vai ser levado, nessa discussão das startups, a colocar o seu produto como uma solução, né, frente a um problema. E aqui a gente passa, então, a entender de fato o que nós estamos objetivando atuar no mercado. Então, a gente propõe lá em 2018, aumento da complexidade dos tecidos bioimpressos através do equipamento de bioimpressão. A redução dos custos para a bioimpressão, que antes os caras tinham que pagar em dólar. O equipamento chegava aqui a 200, 250 mil reais. Uma prototipagem rápida de biofabricados e padronizados, um serviço que a gente poderia prestar no nosso laboratório, né? A associação com outros métodos, como eletrospinning, a eletrofiação. Alguém já ouviu falar de eletrospinning, eletrofiação? Eu vou comentar também um pouquinho mais para frente. E a gente passa, então, a montar esse canvas, que nada mais é do que o nosso modelo de negócio, né? Então, a gente vai explorando. E ele não é estático, né? Ele vai, a cada vez mais, com o passar dos anos, dos meses, a gente tem aquelas hipóteses, as hipóteses estão sobre incerteza. O que reduz incerteza no mundo da física? Isso é para vocês, hein? O tempo. Algumas coisas se tornam reais, tangíveis, não é mesmo? E algumas coisas se perdem. Vou conseguir fazer um coração daqui a 10 anos. Vamos saber se em 10 anos isso se concretizou ou não. Né? A gente vai ter o fato, de fato. Então, esses elementos vão se apresentando. E o mercado ele vai te abrir. Ele vai te falar, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso tem mais saída, foque atenção nesse ponto ou naquele ponto. Muito bem. A gente termina esse processo de market fit descobrindo que a gente não iria sair vendendo coração e pele para o paciente no final da história. Primeiro ponto, os médicos darem um tapão na nossa cara e falar, coisa é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo. Porque a gente tem uma série de incertezas científicas. Você não sabe muito bem como essa célula vai se comportar assim que ela entrar lá. E o pior, o que acontece com as células quando elas começam a se reproduzir de uma forma desordenada? Você tem um tumor. A Anvisa, a primeira coisa que ela vai perguntar no dossiê de um produto de engenharia de tecidos, qual é a tumorogenicidade que isso pode causar. Provar para a Anvisa, não vai gerar um tumor em ninguém. Mas, o nosso mercado, ele era um science market. Existem dezenas de pesquisadores que estão à frente, desenvolvendo as aplicações, e eles sim precisam ter um apoio, eles precisam dos equipamentos para avançar. Então, esse foi um ponto. A dor estava sempre relacionada a suprir o conhecimento faltante, uma vez que ele é extremamente interdisciplinar. Então, se a gente conversa com o professor Marcelo Ganzaroli, que é estudante de Química, um polímero passível, é importante, ele pode ser utilizado para uma nova classe de stents. Essa dor precisa fazer uns testes de viabilidade celular. Não dá para fazer aqui. Vamos pensar em como a gente vai fazer. Né? E por aí vai. Você tem um médico, né, um dentista, e fala, olha, eu tenho esse problema, isso não se resolve da forma como é prevista hoje, e eu estou buscando novas possibilidades. Vamos conversar. Por aí vai. A pessoa que está no campo da biologia, vai falar, olha, eu faço todo o cultivo celular em 2D, mas para você ter representatividade desse tecido, o nosso corpo não é em 2D, a gente precisa ampliar para 3D. A gente precisa superar questões de vascularização, a gente precisa superar questões da interação dos tipos de células. Porque então, a célula nunca está sozinha, ela está sempre trocando, né, com outras células. Existem barreiras, né, dificuldades na importação desses equipamentos, isso é uma realidade, eles chegam com problemas na alfândega, isso pode demandar tempo, o valor é alto, né? Então, existe um ambiente de mercado para você apoiar o início nessa pesquisa de fato, treinamento é uma demanda. Diversas aplicações da bioimpressão podem ser exploradas no curto prazo, com células, mas que não necessariamente vão ao corpo, e sem células. Também pode ser interessante, né? E muitas delas passam a ter valor para a indústria, como, por exemplo, os modelos in vitro de tecidos, que é um dos produtos que a BZBS fornece. Os modelos in vitro, eles são tecidos com células confeccionados em laboratório, mas que não vão para o corpo de uma pessoa. Eles são usados para você testar.
a eficácia de um determinado ativo farmacêutico, cosmético, mas também a segurança. A segurança de um saneante, a segurança de uma tinta, a segurança de uma chupeta que vai para a boca de um bebê, e aquilo lá tem plástico, aquilo lá tem um polímero, aquilo tem que ser, a Anvisa vai falar, vou registrar o seu produto, mas você tem que me provar de que isso daqui é seguro. É aí tem os modelos em vídeo. No caso cosmético, você passa a ter, mais uma vez, essa interseção de temas que é a relação da discussão sobre sustentabilidade. Não é mais aceito você realizar um teste de um colírio ou de um shampoo, colírio sim, um shampoo num coelho, para saber se o olhinho dele vai irritar ou não, para que o nosso não irrite depois. Ou então outros testes com animais. Então a indústria cosmética ela vem sendo podada desde 2013 no seu uso, e aqui no Brasil também. Isso leva que as empresas busquem alternativas. Ao buscarem alternativas, elas abrem novas oportunidades de negócio, que é um pouco o que está acontecendo agora com esse campo da toxicologia, que a 3DBS também vem atuando. Então, um pouco desse mercado de biofabricação. Ele é um mercado muito atrativo. Ele tem um crescimento anual composto de 15,9% ao ano. Ou seja, as consultorias que estão aqui, a Morgan Intelligence, ou outras consultorias de mercado, como é que eles fazem esse cálculo? Eles pegam o agregado dessas empresas. Quem tem o KINAI, que trabalha com a gente, estuda, pegou os dados abertos, fazem pesquisas diretas, né, e fazem como que está o seu crescimento anual, como esse mercado está crescendo anualmente. Um mercado comum, estabelecido, ele vai estar crescendo em torno de 5%, 6% ao ano, 5 a 10%, menos. Né? Quando você tem uma taxa de crescimento que está beirando entre 10% e 9% ao ano, você está competindo com outras formas de investimento, principalmente investimento especulativo. Então, se a gente tem uma taxa Selic lá em cima, né, e você tem financiamentos, você tem ela indexando retornos altos, acima de 10%, você está inviabilizando modelos de negócio que tem uma taxa de crescimento um pouco menor, é muito mais fácil você botar o dinheiro no especulativo. Então, o campo da bioimpressão ele tem um crescimento anual composto grande. Né? Ele está projetado em chegar em 3 bilhões de dólares em 2029, mas isso, em tamanho de mercado comparativo com outros mercados, mercado de alimentos, mercado farmacêutico, pequenininho, ainda é muito pequeno. Pegar o farmacêutico, dá uma centena de bilhões de dólares, na verdade, gigantesco. Alimentos também. Quais são os drivers que vêm direcionando esse mercado? O atendimento a pesquisadores, equipamentos e insumos. Ele ainda está, se a gente fosse pegar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Tudo tranquilo aqui? Pesquisa básica aplicada? A gente está olhando do meio para trás, né? Porque a gente ainda está olhando para a pesquisadora da bancada. Né? As aplicações com uma medicina personalizada. Né? Então, você já tem a medicina se apropriando, né, das técnicas de biofabricação, dizendo você tem aqui um tumor, a gente avaliou o seu tumor, mas eu posso pegar a sua célula tumoral, posso ir para um laboratório, posso fazer o tumor parecido, posso colocar ele em contato com uma outra célula sua, e eu posso colocar isso em 12 plaquinhas, 12 poços numa placa de poços, e eu vou testar em cada um desses 12 uma combinação de quimioterapia. Tenho 12 possibilidades de quimioterapia que eu vou testar. O que for mais interessante, eu vou aplicar em você. Então, essa é uma possibilidade que hoje a biofabricação ela permite, tangível, você conseguir pensar nesse tipo de avaliação. Né? E as terapias avançadas baseadas em engenharia de tecidos. Terapias avançadas, a gente tem vários tipos de terapias. Né? Por exemplo, terapias celulares. Né? Você tem que fazer um transplante de medula óssea. Tudo bem? Alguém já leucemia, precisa transplantar a medula óssea, você faz um transplante, uma terapia celular. Transplante de sangue, também uma terapia celular. A terapia avançada, ela vai pressupor que eu vou pegar uma célula, vou engenheirar essa célula de alguma forma e ela vai ter uma atuação no organismo diferente daquela de quando quando ela foi coletada. Então, essa é a linha de corte. Né? Um exemplo. Alguém já ouviu falar de CAR T-cell? Não? Não? Legal. A CAR T-cell, ela é uma técnica inovadora, que é um paradigma do câncer, tratamento de câncer. Né? Hoje você tem tumor, algum país você
teve câncer, o que ele vai fazer? Fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. Quimioterapia vai vir com radioatividade, vai tentar matar essa célula tumoral, mas nesse processo é bem possível que você fique imunodeprimido porque ele não consegue separar as outras células. Então, o paciente em geral está fazendo o processo de quimioterapia, ele vai ficar mais recluso, ele não vai poder se expor a pegar uma pneumonia, porque ele está imunodeprimido, né? A Carticel vai dizer, não vamos mais tratar câncer dessa forma. Vou pegar um linfócito desse paciente, todo mundo sabe que é um linfócito, célula de proteção, né? Ele vai para o laboratório e eu vou engenheirar ele, vou entrar no código genético dessa célula, vou fazer uma adulteração, vou programar que ela ataque o tipo de celular tumoral que você tem no seu organismo. E aí você faz a infusão desse material nesse paciente. Isso é algo muito novedoso, está começando agora. Ele é um medicamento mais caro que você tem disponível, de todos os tipos de medicamentos, são esses medicamentos que eles chamam de autoimunes, né? Imunologia. Agora aqui em Ribeirão Preto, no centro de Ribeirão, ele está começando uma batelada de produção de Carticel. A ideia é que isso chegue em crianças primeiro, e esse é um exemplo de terapia avançada. Vou chegar na engenharia de tecidos, rapidinho. Esse daqui é um mapa, quando a gente começou, né? 3DBS aqui embaixo. A gente tem essa pesquisadora Maia, que ela fazia esse mapeamento das empresas na área de biofabricação no mundo. Aqui estão as principais. Naquele momento ela tem uma lista expandida, estavam falando em torno de 40 empresas. E o que ela faz? Ela estratifica sobre o tipo de modelo de negócio. Empresas que estão trabalhando no hardware. Empresas que estão trabalhando nas biotintas. São as tintas que podem carregar células. Então você tem um colágeno, nanocelulose, polímeros biocompatíveis. Quando você mistura as células, se torna uma biotinta, ela carrega a célula. As aplicações, sejam modelos in vitro, seja em saúde, né? E empresas múltiplas, equipamentos, biotintas, aplicações, né? É um pouco do que a 3DBS faz, um pouco dos dois, né? Essa é a foto em 2021, né? Aí você já está em torno de 100 players no mundo, e hoje nós estamos falando em torno de 250 players no mundo. Aqui é quando a gente olha para o diretório de pesquisas do Lattes. Você entra lá no diretório de pesquisa do Lattes e você pega 6 palavras-chave. Medicina generativa, bioimpressão, engenharia de tecidos, eletrofiação, biofabricação, e plota lá para saber quais são os grupos de pesquisa que estão trabalhando nessas áreas. Ele vai retornar, se ele tira as sobreposições, você vai ter grupo que está usando as duas, em torno de 583 grupos de pesquisa. E aí você consegue ver bem esse caráter interdisciplinar, né, do campo da biofabricação. Ciências da saúde, engenharia, ciências exatas e da terra, e por aí vai. Aqui nós temos a distribuição desses grupos no Brasil, né, a Unesp, não é à toa, a Unesp é a universidade que mais equipamentos tem da 3DBS, são 20 componentes espalhados nos diferentes campos. Mas também se reflete aqui o número de grupos de pesquisa. Muito bem. Inovação e incerteza. O que é expectativa e o que é realidade nesse campo da biofabricação? Então aqui, ó, veja que eu estou trazendo um artigo de 2019. 2019, que esses caras aqui foram meio que a hipótese que a gente estabeleceu lá em 2018. Né? Não sabia exatamente o que estava acontecendo, cheio. Fresquinho o artigo. Será que eles estão falando o que é realidade? De fato, eles estão propondo o quê? Que em modelos in vitro, o teste de drogas já são, em 2019, uma realidade emergente, evoluindo rapidamente, chegando ao mercado em 5 a 10 anos. Né? Os estudos de toxicologia vão na mesma linha, mas ainda um pouco mais devagar. O teste, isso aqui é toxicologia farmacêutica, os testes de cosmético já se tornaram uma realidade. As grandes, L'Oréal, Natura, Avon, Boticário, já não fazem mais, eles anunciam isso em propaganda. Né? Então isso já era uma realidade em 2019, há aproximadamente 5 anos. Né? E de fato, né, a L'Oréal
ela faz uma aquisição na década de 90 de uma startup francesa que chama Episkin, que já desenvolvia modelos para testes, e aí eles compram a Episkin, e a Episkin passa a se tornar uma fornecedora desses tecidos. E existe uma subsidiária no Brasil, lá no Rio do Fundão. Eles fornecem ainda para a L'Oréal, subsidiando as pesquisas deles. Os enxertos ainda mantêm, né? Então, as válvulas cardíacas, a cartilagem, o osso, um enxerto de fato para substituir uma safena, né? Um PET vascular, isso ainda tem um tempo. Está em etapa pré-comercial. Pré-comercial, a gente pode dizer que eles já têm um viés comercial, que provavelmente isso está em fase de teste clínico. Fase de teste clínico, fase 1, fase 2, fase 3, né? Você vai desenvolver uma droga, você tem uma etapa pré-clínica, ela começa in vitro, né? Tem evidência aqui, um ativo, depois ela passa para uma fase animal, né? E você provavelmente vai dividir esse grupo em dois momentos, um com alguns animais, depois algum com umas dezenas de animais, e vai para um teste clínico em humanos, fase 1, fase 2, fase 3. Primeiro, os pacientes que já estão totalmente desacreditados, amplia-se um pouco mais esse grupo, e vai para fase 3, já de fato, com algum resultado claro. Então, aqui a gente sabe que já existem válvulas, já existem produtos de cartilagem que estão em fase de teste clínico. Se a gente entrar e pesquisar no FDA, no National Institute of Health, nos Estados Unidos, ou mesmo na Anvisa, a gente consegue, é meio difícil de encontrar, porque essas informações são um monte de coisa sigilosa, mas você sabe que tem, e eles provavelmente querem caminhar para chegar na Anvisa e pedir a liberação do mercado. Né? Então isso ainda vai um tempo. Isso ainda vai um tempo. Então, a gente vai chegar a ter órgãos? Vai chegar a ter órgãos, mas vai levar um tempo. Porque existem uma série de questões científicas que têm que ser superadas. A vascularização, o tamanho, a biocompatibilidade e mais. Mas eu vi que a universidade do Texas fez um rim e saiu no G1. Fez o rim, provavelmente ele funciona no rim, só que aquilo é uma pesquisa embancada. A gente vai falar, não, eu quero ter um produto que atinja o sistema único de saúde. Você vai entrar numa outra vertical de questões, como que eu escalono isso, como que eu tenho que... uma série de outras barreiras técnicas que vão se apresentar. Então, a realidade de chegar no mercado, eu diria que é mais ou menos isso. Quando tiver um órgão engenheirado, ele vai ser colocado no corpo de alguém? Não tenho dúvidas. Vai. Da mesma forma que alguém tirou o coração, uma pessoa faleceu, foi para uma UTI e botou no outro, que vai ser algo muito semelhante. Isso foi feito na década de 60, não sei se vocês sabem, mas foi altamente controverso. Né? Altamente. Questões religiosas, assim, muito fortes sobre como que você, então, fez isso, você pode fazer isso, não pode, direito à vida e tudo mais. Agora, é uma realidade. Né? No Brasil, a gente tem uma fila de 40 mil pessoas que estão aguardando transplante de órgãos. Por isso que a gente tenta não dizer que é uma coisa simples, porque as pessoas estão aguardando por uma solução para os seus problemas e não dá para a gente falar. Aí você vai chegar e vai resolver. O buraco é um pouco mais embaixo. Muito bem. Os produtos de terapias avançadas eu comentei um pouco, né? Então você tem terapias celulares, terapias gênicas ex vivo, engenharia de tecidos. Que você tem o marco regulatório que as terapias avançadas avançam. Elas não são terapias novedosas. Isso nós estamos olhando a Anvisa se posicionando de 2017, 2016 para cá. Então, aqui, RDC, são as decisões da diretoria colegiada, onde elas vão regulamentando esse caminho. Né? E aí, qual que é o ponto? Você teve uma manipulação substancial da célula, então ela se torna um produto de terapia avançada. E aí você vai ter cada um desses documentos que vão legislar sobre como você faz pesquisa de terapias avançadas, qual é a infraestrutura de pesquisa que você deve ter, como que informações devem ser levadas no dossiê da Anvisa, e depois você passa, então, para a etapa de monitoramento e tudo mais, igual a de um FAR. Né? Muito bem. Incerteza. A gente ainda não tem blocos claros sobre a regulamentação de um produto que carregue, por exemplo, célula-tronco. Todo mundo sabe o que é uma célula-tronco? Já ouviram falar de uma célula-tronco? Célula-tronco é uma célula que você vai poder, que ela é uma coringa.
ela pode ser diferenciada a todos os outros tipos de celulares. Então, a gente tem um monte de tipos de celulares. O neurônio, o fibroblasto, o queratinócito, as células do fígado, as células... um monte. Com uma célula tronco, você então consegue garantir no futuro, olha, vou precisar substituir, né, e vou poder então usar uma célula tronco diferenciada. Então hoje existe um negócio. Quem tem filhos aqui? Ninguém tem filhos. Professor Mônica, você tinha um negócio que é o armazenamento da célula. Ela é difícil de ser armazenada, ela tem um momento certo. Então a criança nasce, cai no dentinho dela, leva numa clínica, uma RCRI, um centro de cirurgia, ele vai fazer um procedimento no laboratório, ele vai chegar na polpa, vai extrair essa célula e vai congelar ela menos 80. Ele já vende tecidos, pagar algumas dezenas, uns milhares de reais pelo menos, e ele está te vendendo o seguinte: se essa criança precisar em algum momento no futuro, a gente pode recorrer a essa célula tronco e tentar usar ela para algum tipo de tratamento. Então, o uso da célula tronco é um paradigma no campo da biofabricação, porque existe uma discussão ética sobre o início da vida, né? Existe uma discussão ética e econômica, até porque, por exemplo, no Brasil, a Constituição veda a venda de células. Você não pode, você está usando a célula, mas através de uma outra forma, não como um produto final. Então, ainda temos questões regulatórias a serem definidas. Também, da mesma forma, o mercado não está muito claro. Qual é o mercado? A gente tem um mercado que a gente sabe, é o Science Market. Esse não tem regulamentação. O pesquisador adquire um equipamento que é usado para pesquisa e desenvolvimento, né, e ele pode ser vendido de uma forma direta. Mas, quando a gente fala, não, isso aqui é uma solução em saúde, quem vai ser o paciente? Quem vai pagar a conta no final? É o sistema único? Né? São as agências de seguro de saúde, ou é um paciente? O serviço ele vai ser feito num centro de terapia celular, dentro de um hospital, ou nós estamos falando de um produto de prateleira? Né? Então, isso não está claro ainda. Você tem várias coisas acontecendo no mundo, vários testes que estão acontecendo. Né? E na mesma linha a questão da receita. Né? Então, quem vai pagar, de onde vem a receita? Muito bem. Agora sim, estão curiosos para conhecer a 3DBS ou não? Vou soltar o vídeo para ficar mais claro. Nós estamos estourando tempo. A biofabricação é uma área de franco desenvolvimento que tem atraído a atenção do mundo. Um campo transdisciplinar que, inspirado nas estruturas da natureza, reconstrói tecidos e órgãos complexos. O tipo de técnicas das engenharias utiliza células, polímeros, nanopartículas, biomateriais e biomoléculas. Essas tecnologias vêm sendo estimuladas por a biofabricação é uma área em franco desenvolvimento. Construir tecidos biomiméticos e modelos in vitro que poderão predizer condições específicas e simular doenças. A biomimetisão pode impactar fortemente a saúde em outras áreas, como, por exemplo, a indústria de cosméticos e de alimentos. Diversos grupos de pesquisa vêm centrando seus esforços neste campo instigante. A 3DBS é uma startup brasileira fundada em 2017 que desenvolve equipamentos para o campo da biofabricação, impressoras e equipamentos de eletrofiação. E a gente conta com o apoio da FAPESC através do seu programa de inovação em pequena empresa, que nos permitiu desenvolver o nosso primeiro protótipo. Atualmente, a gente já forneceu equipamentos para institutos de pesquisa e universidades, como Unicamp, Unifesp, Federal de São Carlos, entre outras. Os equipamentos de biofabricação da 3DBS são proprietários e contam com a possibilidade de customizações específicas como sistemas híbridos, aquecimento, resfriamento, vapopolimerização, extrusão de polímeros em pellets, sistemas de filtragem de ar e número de extrusoras. A 3DBS trabalha desde modelos educacionais até layouts complexos multiusuários para fazer frente a diferentes demandas e desafios de pesquisa. Também atua no treinamento em consultoria e no desenvolvimento de aplicações bioimpressas de tecidos e modelos in vitro. Recentemente inaugurado, seu laboratório de biofabricação possui infraestrutura específica
no desenvolvimento de tecidos humanos e órgãos. Focado no desenvolvimento de projetos de impacto e oferecimento de serviços de bioimpressão. Aberto para pesquisadores e entusiastas. Se você tem um projeto na área de bioimpressão ou está buscando um parceiro para viabilizar sua proposta, entre em contato. Será um prazer receber. Gente, por aqui, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa última foto aqui que apareceu é aqui na Unicamp, na Biofabris, o professor André Jardim, o professor Rubens. Aqui no Unicamp tem os equipamentos na Biofabris, na engenharia mecânica, né? O professor Marcos aqui, na FEA, na engenharia de alimentos, né? Então, quando a gente pensa, depois daquele processo inicial, a gente define que a nossa missão é ser um vetor na área de biofabricação, proporcionando sustentabilidade e saúde, né? Então, sustentabilidade, porque a gente é capaz de fornecer esses modelos in vitro, né? E saúde, porque a gente quer chegar lá. A gente quer que tenhamos produtos que cheguem em humanos, né? E a gente estabelece nosso plano estratégico nos esquivando da incerteza. Então, dos equipamentos aos produtos biofabricados e soluções de saúde. Então, os equipamentos é aquilo que eu comentei, ele já consegue fornecer isso, né? Tem regulamentações para mandar para a Europa? Tem fazer testes e tudo mais, mas ele é uma venda já possível, muito mais tangível. Os modelos in vitro, mesmo. O senhor pode comprar e pode ter, né, fazer o seu teste de toxicidade, né? Mas as soluções de saúde, elas ainda demandam que você tenha evidência científica sólida, inicialmente, e depois você tem que ter bala na agulha para segurar o que vem pela frente, porque nós estamos falando aí de um processo que pode levar 10, 20 anos para que uma solução de saúde chegue ao mercado. Esse é o nosso time, como eu comentei, a Ana, né, ela que é a bióloga de formação, trabalhou aqui na mestrado, doutorado aqui na Química, né, pós-doc na farmácia, o Hamilton é um engenheiro mecânico, ele tem bastante experiência na área de manufatura aditiva, trabalhou na indústria automobilística, e aqui a nossa equipe, majoritariamente composta por biólogos, né? A Gabi é bióloga, a Tabata é bióloga, a Camila é doutora na área de ciências materiais, o João tem pós-doc na área de veterinária, o William é um especialista em manufatura aditiva e o Mauro é um técnico mecânico. E aí, aquilo que eu comentei, a oficina está em São Paulo e o laboratório aqui em Campinas. Então, hoje a 3DBS ela oferece os equipamentos de bioimpressão e de eletrofiação. Né? A gente oferece serviços em bioimpressão, então a gente é um laboratório aberto para fazer testes dentro da nossa área, né? E desenvolve aplicações bioimpressas e também membranas eletrofiadas, né? E a gente vem trabalhando principalmente com institutos de pesquisa, universidades, hospitais, áreas de P&D da indústria. Aqui nós temos os nossos 3 principais layouts de equipamento. Ao longo dos anos, a gente foi incrementando, né, de acordo com demandas de pesquisa. Então, olha, eu preciso de uma seringa para trabalhar com polímero rígido, preciso de um sistema de resfriamento para trabalhar com colágeno. O colágeno tem uma propriedade geológica melhor para ser impresso quando ele está a baixas temperaturas. E aqui nós temos um sistema de eletrofiação. A eletrofiação ela é uma técnica que permite você produzir esse tipo de membrana, né? Como é que ela funciona? Você tem uma seringa carregando um polímero em forma aquosa, né? Esse polímero ele pode ser biocompatível. Aqui eu estou sem a seringa, estamos só filmando o sistema. Ele está fazendo a infusão dessa seringa, né? E ela está sendo estudada em direção a esse coletor rotativo aqui, né? Aqui do lado você tem o controlador de velocidade do coletor rotativo e no início ali você tinha o controle independente das bombas de infusão. Entre o coletor rotativo e a agulha, onde está conectado esses fios, você aplica uma diferença de potencial elétrico, de 0 a 20 kV. A velocidade com que você está fazendo a infusão, a velocidade em que você está coletando essa fibra, o tempo e a diferença de potencial elétrico, essas 4 variáveis, permitem você customizar essas membranas. Então você consegue trabalhar que ela fique numa escala nano ou micro. O polímero ele pode ser biocompatível ou não. E se você quer que ela esteja alinhada ou desalinhada. Algumas estruturas das nossas matrizes celulares são totalmente caóticas, como por exemplo a da pele.
mas algumas estruturas de matriz celular são extremamente alinhadas, como os ligamentos. Então, você vai depender, para você poder fazer essa matriz, você vai poder customizar. E ela é uma técnica muito versátil, porque esse polímero, ele pode estar carregando uma infinidade de coisas. Ele pode estar levando um antibiótico, ele pode estar carregando um agente antimicrobiano, e a aplicação dela, né, a gente tem uma linha de pesquisa do uso dessas membranas na área odontológica, mas ela não se resume em engenharia de tecidos na medicina regenerativa humana. Você pode trabalhar, por exemplo, uma membrana filtrante do setor petroquímico. Você pode trabalhar uma membrana que ela recobra uma embalagem e aumente a vida de prateleira daquele produto alimentício, porque ela tem um controle microbiano, né? Por aí vai. Você tem pesquisadores da Unesp que estão fazendo o jateamento dessas membranas em sementes, em grande escala, para que essas sementes consigam aguentar uma viagem de navio, né? Você tem uma maior vida de prateleira. E esse é o projeto que eu comentei com o Senai. Eles estão desenvolvendo uma cabine especificamente para essas atividades, porque ela requer segurança. Fica eletrocutado lá, você tem uma diferença de potencial elétrico, e o polímero ele pode estar exigindo um solvente tóxico. Então é interessante que você também tenha acoplado o sistema de exaustão. Chegamos na linha de pesquisa da Ana propriamente dita. A Ana, desde o mestrado, doutorado, pós-doc, ela lidou com o desenvolvimento de pele artificial. Primeiro usando curativos à base de eletrofiação, e depois, no pós-doc, ela faz uma parceria com a Natura, e então faz a translação do modelo de pele bioimpressa, que ela está feita manualmente. Então, essa é a carinha do que é entregue quando uma empresa, quando um pesquisador pede esse modelo de pele. Ele está bem aqui. Né? O que a gente vê aqui é um corte histológico desse modelo. E eles conseguem, então, dizer que ele é compatível com uma pele comum quando eles comparam esse tipo de imagem. Certo? Esse é um produto já, enquanto a gente estava olhando para o mercado ScienceMark, ele já tem uma penetração em outros, de fato, um B2B, né? Uma proposta de valor para a empresa, no setor de segurança. A gente tem um projeto correndo, né? Financiado pela FAPESP, financiado pela FINEP, que é a validação multicêntrica desse modelo de pele. É um estudo de biocompatibilidade, onde a gente tem que trazer para dentro outros laboratórios que performem atividades para testar a biocompatibilidade. Né? E esse é um dos produtos que a gente oferece. Um outro produto é um modelo in vitro de barreira intestinal. Né? Então, você consegue testar a microbiota do intestino e você consegue, através do projeto de pesquisa que a gente tem financiado também com a FAPESP, ela está olhando para criar um kit de biodisponibilidade de ativos. Como que eu asseguro que um determinado componente fenólico, carotenoide, está sendo absorvido pelo meu organismo, como de fato está sendo feito na propaganda. Então, esse aqui é um produto para a indústria de alimentos. A indústria de alimentos poder testar. E a ideia é ampliar o número de ativos que a gente avalia para o contato com o modelo de intestino. Então, essa é a professora Veridiana Rosso, uma parceria com a Unifesp Baixada Santista, a Karen que conduziu esse projeto, e aqui nós temos os cortes histológicos desse modelo de intestino, e ele produzindo muco, que é um dos pontos mais importantes. Ele performa a produção de muco como o nosso intestino performa. Aqui nós estamos com esse projeto da membrana odontológica, né? Então, usando a eletrofiação, nessa membrana a gente não tem células, e basicamente o que ocorre é que quando a gente faz um implante odontológico, ele retira o dente e você fica com uma calvárie. E aí você tem que esperar algumas semanas, 2 meses, para o osso se regenerar, ele vir de novo e furar o implante. Nesse momento, ele se preocupa em colocar uma membrana de colágeno, bovino e porcino, né? O mundo protocola. Fecha na sutura, você volta em 3, 4 semanas. A gente propõe uma membrana eletrofiada e ela está carregando um ativo. Um docente lá da Faculdade de São Paulo, ele isolou um ativo, ele vai guiar o osso. Ele estimula. Então, a regeneração óssea é guiada. Ele tem um estímulo ali. E ela também é biodegradável. Passa-se um tempo, a gente consegue customizar esse tempo de degradação da membrana, ele é absorvido pelo organismo, diferente da outra, onde você vai lá e você vai ter que voltar no dentista, ele vai tirar a sutura, tirar a membrana e depois fazer o implante. Essa é uma solução patenteada, que a gente agora está no momento, o primeiro produto que a gente está olhando que chega em humanos. Então, a gente pediu para a FAPESP agora, no projeto está se iniciando, o dinheiro para que ela financie os testes que a Anvisa solicita
no momento em que você registrar esse dispositivo médico, né? Então, a gente entrou em contato com a Anvisa, a Anvisa nos deu uma cartilha de coisas que tem que ser seguida, a gente voltou para o nosso plano metodológico e propôs para a tabela. Preciso apresentar. Um monte desses dados a gente tem, mas a gente não tem ambiente controlado, normatizado. Então, a gente está buscando esses parceiros, né, para você ter tudo isso padronizado para o dossiê da Anvisa. E esse é um produto que a gente visualiza muito potencial, que são que essas membranas sejam utilizadas em lesões veterinárias. Então, você, de fato, tem um recurso que o veterinário ele pode, então, fazer uma sutura e utilizar esse tipo de membrana. E aqui são dois pontos. Aqui onde a gente passa a ter evidência científica, de fato, que esses produtos eles podem ser utilizados, começando pelos animais em larga escala, e você tem um grande mercado. Tem um cachorro, um gato, um cavalo, um animal de estimação. Sabe que quando eles dão problemas, a gente acaba se cuidando mais com eles do que com a gente mesmo. E aqui também tem um detalhe regulatório. Diferente da Anvisa, que regula todo o uso em animais, em seres humanos, o veterinário, uma membrana como essa, ela é uso compassível. Ela é registrada no mapa, mais uma vez, o veterinário, o paciente e o dono do animal concordando, ela poderia ser utilizada. E por fim, gente, já estou finalizando. Aqui nós temos uma parceria com uma empresa alemã que chama-se Tissue Use. E a Tissue Use, ela desenvolve os sistemas microfisiológicos. Nós estamos falando dos organs on a chip. Né? Desenvolvem esse dispositivo, onde cada compartimento desse tem um tipo de tecido. Um modelo de pele, um modelo de intestino, um esferoide de fígado, ou outros tipos de tecidos, diferentes daqueles que a gente consegue produzir hoje. Né? De N variações, eles podem ser linhas celulares, células primárias, células tronco, né? Modelos in vitro comerciais, materiais de biópsia, né? E por aí vai. E aí é uma técnica que propõe você complexificar uma avaliação toxicológica. Como? Primeiro, ela não vai se dar mais de forma estática. Cada célula coloca aquilo lá, um sistema de perfusão contínuo. Conectado ao chip, nós temos uma bomba de infusão. Então, o experimento vai rodar durante horas. Né? E o segundo ponto é que você vai possibilitar essa interação entre diferentes tipos celulares. Então, essa é uma técnica novedosa, ela vem sendo incorporada nas rotinas farmacêuticas para que você, então, possa apresentar esses dados para as agências reguladoras. Né? Aqui, gente, é um pouco do nosso portfólio para trazer para vocês. Algumas coisas, elas já estão no mercado. Algumas coisas estão em desenvolvimento. Os níveis de TRL, não sei se vocês já ouviram falar dessa nomenclatura, é o nível de maturidade tecnológica. Ela é uma metodologia que é desenvolvida pela NASA, quando eles fazem um esforço de tentar colocar todos os projetos no portfólio e avaliar a maturidade tecnológica desses projetos e ter uma visão geral. Então, eles estabelecem esse TRL. TRL 1, 2, você está numa fase de pesquisa bem básica. TRL 3, 4 já tem um desenvolvimento mais claro de onde você quer chegar. Pré-comercial, agora a gente precisa sistematizar, eu já tenho aqui certeza de que algo sai desse chapéu. Oferecimento ao mercado, processo de regulação, já estou registrando, estou em fase de teste clínico e estabelecido no mercado. Então, as bioimpressoras, as eletrofiadoras, os modelos de pele já são fornecidos ao mercado. Os esferoides hepáticos também conseguem fazer. As membranas, a gente está na etapa de validação. Né? O órgão on a chip, estivemos aprendendo, estivemos na Alemanha no mês passado aprendendo, porque a gente comprou um sistema desse, está no nosso laboratório, a gente está começando a tatear. Mas ainda, se chegar algum cliente, alguma farmacêutica, falando, entendeu o que precisa ser feito. E a gente tem o projeto da FINEP, ele está financiando as variações dos modelos de pele. O modelo de pele com melanoma, então a gente vai colocar uma célula de câncer de pele no modelo, um modelo com uma ferida padronizada, porque existe uma infinidade de pesquisadores testando alternativas para regeneração, né? E o kit de biodisponibilidade de ativos que a gente tem que avançar para a fase 2 e ainda estabelecer um protocolo. E a membrana veterinária e membrana de regenerativa em humanos ainda vai chegar ao tempo. A gente tem que ter evidência científica para poder, então, avançar uma solução que chegue no corpo de alguém. E aqui é só um roadmap dizendo mais ou menos esses produtos no tempo. Né? E já, conclusão. Para aqueles que pretendem entender.
né? Conhecer máximo o seu setor, tem que ser algo que é nosso dia a dia, tá nos antenado, ler, né? Eu lembro que o Sérgio uma vez chegou para mim e falou assim, mas você está chegando em julho, o pesquisador tira férias, Pedro. Não é algo que você gosta, se o cara vai publicar lá, você não vai ler depois, eu falei, entendi o recado, não se fala mais nisso. Mas é o mesmo acontece, eu acho, com o empreendedor. Você não tem como se desligar em nenhum momento. Se estiver na praia, aparecer um cara lá, vai botar o chapéu e vai começar o speech. Então, quais são essas empresas, as empresas do setor, né? O que são riscos daquilo que são incertezas, né? Algumas coisas, se eu me planejar, eu vou conseguir responder em alguns anos. Isso não dá para mim. A gente teve um projeto, já finalizando, do enxerto vascular. Vamos fazer um vaso. Implantar lá. O projeto ele previa fazer um implante animal de pequena porte. Quando a gente chegou no final, ele associava a eletrofiação com a bioimpressão. E a gente teve uma participação da empresa chamada Baroni, que desenvolve os enxertos já com poliuretano, outros polímeros já validados. Chegou na etapa dos testes físicos, né, antes mesmo de pensar em enxertar isso em um animal, se deparou com uma série de desafios, né, e condições extremamente complexas que o próprio médico, por exemplo, eu não vejo muita razão de você ter célula nesse tipo de estrutura, porque o outro já performa bem e você está criando um outro problema, porque depois, neogênio, um monte de pessoas eles foram colocar um balde de água fria. Mas a gente escolheu esse tema porque sabia que se você quer chegar em alguma estrutura grande, bioimpressa, tem que resolver o problema da vascularização. Pode fazer, mas ali você precisa ter os vasos que conectem a alimentação que as células precisam. E isso é um breakthrough. A gente não chegou lá no mundo, mas poucas iniciativas, tanto de microvascularização como de vascularização. Né? Alguns tipos celulares complexos, né? O cardiomiócito. Né? O miócito pulsa do coração, porque ele está se equilibra. Então, você ainda tem riscos e incertezas que você tem que estar sempre ponderando. Você acaba tendo que se aproximar dessa discussão de mercado, de investimento, de empresas, não tem muito como fugir. E sempre nos perguntam se o cientista é uma pessoa certa para empreender. Na minha visão, com certeza, porque domina o método empírico de refutar hipóteses ou não. Então, mestrado, doutorado, você vai refutar, criar hipóteses, comprová-las fisicamente ou não. Né? Então, eu acredito que sim. Eu acho que é muito fácil para o cientista trocar o chapéu e entender e pegar as coisas de uma forma muito mais rápida. Na minha opinião, e é muito o que eu vejo com a Ana, principalmente, né? Virou o chapéu total. E, bom, se a inovação é uma construção social, os sócios, a equipe, né? Esses são os primeiros que vão comprar uma ideia, para depois você conseguir vender uma ideia para uma agência de fomento, para depois você conseguir vender uma ideia para uma empresa que compra essa tecnologia, ou então para que você patenteie, sempre vai ser. Você sempre vai estar vendendo essa ideia. Essa é a construção social da coisa. Né? Não tem como fugir disso. As pessoas, mas eu não tenho que vender. Não, tem que vender muito para dentro, para fora, vender de fato um produto, não tem jeito. Gente, me desculpem, me alonguei. 20 minutos. Agradeço imensamente a atenção de todos, o convite do Instituto. Foi ótimo. Comentários? Uma pergunta rápida, né? Eu fiquei em dúvida, assim, porque na tecnologia 3D básica, digamos assim, geralmente você usa uma temperatura, o pessoal chama de temperatura vítrea, né, do material, para você conseguir depositar ele, né, fazer a adição. Na biotecnologia também de impressão 3D, ela também usa essa temperatura? E quais seriam as implicações? Porque eu imagino que se você esquentar algo, sendo biológico, pode ter certas implicações. Como é que funciona? Sim, exato. A impressão 3D convencional, ela usa um polímero que está no filamento. São várias possibilidades de polímero. Você vai aquecer de 250 a 450 graus, depende do sistema. E todo o funcionamento do hardware, do ponto de vista do hardware e software, é muito semelhante. Mas a gente não vai trabalhar com a estrutura sólida. São todos semissólidos. Então você tem uma seringa, essa seringa ela é uma seringa convencional,
ela está asséptica para você poder trabalhar com a célula, e ali você tem um controle de temperatura para setar ela aos 37 graus do corpo. Você conduzir um experimento nessa temperatura. Então, no geral, você não vai nessa linha do polímero da impressão 3D. Porém, tem pesquisadores lidando, por exemplo, com tecido ósseo, e aí você tem alguns polímeros que são alternativos ao tecido ósseo. E aí, então, eles fazem uso desses polímeros na forma de pó ou de pellets, né, em grânulos. Aí ele desenvolveu uma seringa inox. Porque esses pesquisadores, até apareceu uma foto da professora Rosana Thierry e outros, eles incorporam, eles misturam esse polímero com ativos. E aí, quando eles misturavam esse polímero e eles voltavam, colocavam esse polímero numa máquina de fazer o filamento, perdia isso tudo, ficava quebradiço, o ativo era caríssimo. Ela chegou a gente e falou, não posso mais tentar fazer, eu perdi aqui milhares de reais, eu boto ativo e nunca performa para fazer a impressão do tecido alternativo ósseo. Aí a gente montou uma seringa de inox, né, que não tem o filamento. Ela tá uma seringa e ela sim vai subir até uns 300 graus, e ela consegue fazer esse scaffold com um polímero rígido. Mas aí não tem células. Ela vai esperar esfriar, né, e depois vai vir com a outra extrusora, com uma célula muscular lisa, vai fazer um teste, por exemplo, de adesão, de contato, de toxicidade, por aí vai. Nessa mesma linha, a questão da base, né, comparando com a impressão 3D de filamento tradicional, como que é a adesão desse material na plataforma? Por exemplo, ela precisa estar quente também ou é tensão superficial? Como é que é essa aderência para você ter aquela impressão que você deseja nessa superfície, se ela precisa estar aquecida? Dependendo do polímero, é interessante que esteja aquecida. Dependendo do material, é interessante que resfrie. Então, quando a gente vende o equipamento, o pesquisador vai poder customizar ela com algumas coisas, dependendo do que ele vai fazer. Então, você consegue desfiar a base, por exemplo? Eu consigo resfriar a mesa, se ele quiser. A mesa também pode aquecer. Eu consigo resfriar uma extrusora ou aquecer uma extrusora. E o equipamento ele pode ter um sistema de fotopolimerização. Né? Então, muitos desses polímeros com a estrutura rígida, ele pode estar testando para o comprimento de onda de luz UV que vai fotopolimerizar. Então, a gente tem alguns LEDs, né? A gente já teve pesquisadores que deixou um sistema de filtração de ar, o solvente do material era tóxico, precisava limpar a cabine. Por aí vai. Então, você consegue customizar um pouco de acordo com essa demanda da pesquisa. No geral, a estrutura com células, ela vai ser impressa numa placa. 6 postos, 12 postos, né? Provavelmente ela vai estar sendo embebida com uma solução aquosa, que é um meio de alimentação da célula. Então, a Ana, a Gabriela, a Tara, elas vão lá, uma vez por dia, vão tirar qualquer peso dentro de uma sala limpa. Então, é uma área limpa, dentro de uma cabine de fluxo, eles vão paramentados lá, fazem, bota de volta no incubador e está na 36. Mais ou menos o caminho ali. É só para gravar o microfone. O microfone aqui. Eu lembrei agora, como eu fiquei impressionado, a primeira vez que eu conversei com ele, que ele é administrador. Você viu ele falando aí de bomba de fusão, e célula e tudo mais. Eu falei, gente, como você consegue entender tudo isso? Então, assim, é uma mescla ali que ele consegue absorver os dois campos. Mas eu queria voltar. Aí eu fiquei duas perguntas bestas. Eu achei estranho que eu não vi TRL na sua apresentação até o último slide. E todo mundo que fala de inovação começa falando TRL, né? Para os leigos daqui. E a outra era do Schumpeter. Aquelas ondas são as ondas de contra-Jeff. É do contra-Jeff, é isso? Tá. Essas não são do Borodiev, porque o Borodiev ele vai até a década de 60, 50. Mas depois outros pesquisadores continuam modelando. Né? Porque como você colocou lá junto com o Schumpeter. Mas o que eu ia, na verdade, perguntar era uma coisa nada a ver, voltando à sua parte de científica mesmo. Eu escuto falar em inovação social, não como construção social, inovação social, né? Em que você tem conceitos, produtos novos, ideias para realmente diminuir desigualdade, para levar condições de vida dignas para a população e tudo mais.
Isso se adequa dentro de tudo que você falou? Quer dizer, se usa o mesmo tipo de raciocínio para isso ou não? É uma coisa diferente da base tecnológica. É dúvida de leigo, tá? Mas eu gosto de ler a respeito lá. Eu dou minha contribuição para o Gerando Falcões e coisas do gênero. E eu não sei como é o raciocínio por trás disso. Queria ver se você pode comentar. Sim, que legal. E eu costumo associar o terceiro setor. Práticas, produtos, cuja lógica não é tanto a de mercado. A gente está no DPCT, tem um professor que é o Renato Dagnini. Vocês já ouviram falar dele, acho que agora ele se aposentou. O Renato Dagnini, ele é bem canhota. E ele sempre trouxe a discussão de como os países socialistas também tinham seus sistemas de inovação e como a gente é levado a achar que aquilo não deu certo. Bem assim. Os caras botaram o cachorro na órbita antes. Os outros do Vannevar Bush, se não levantasse o chapéu ali, a coisa ia ser. Não, detalhe, se aquele cara que eu esqueci o nome, que era o principal engenheiro do projeto lá da União Soviética, tivesse morrido numa operação de garganta, eles tinham posto fome na ambulância dos americanos. E os americanos trouxeram um nazista, né? O Brown era... Então, assim, a inovação, o ponto é, ela pode ser gerida de um contexto social, onde ela tem um impacto muito maior na ótica comercial. E essa era a ideia superficial. Mas, por trás, existe uma discussão onde que o Brasil se posiciona em tecnologias estratégicas e a gente perde o viés porque alguma Bayer, porque uma Johnson & Johnson patenteou algo que agora está travado. Então, onde dentro da política científica as instituições do sistema setorial nacional têm que estar se posicionando. Então, do ponto de vista, se torna um pouquinho mais complexo. Claro. Se você vai querer uma apropriação social, como foi o caso da Carticel, a Bayer veio, usou o BISMAR, pediu o registro, né? Esse não, vamos tentar fazer. Né? As pessoas falam, Serra, né? O Serra veio para o genérico e chute um monte de patente de um monte de gente. Agora é uma coisa que a gente já viu, mas na época, tem um monte de patentes, não vai ter investimento na indústria farmacêutica no Brasil. E trazer um pouco desse contraste. Eu olho um pouco nessa linha, assim. Pessoal, existem inovações que têm que ser apropriadas sobre uma ótica pública, né? Para que você não tenha um interesse. E aí você tem uma série de práticas que estão relacionadas a isso que se chama de inovação social, diferentes formas. Assim que eu entendo. Mas é um tema, né? Está sendo construído. Está sendo construído. Porque ele contrasta diretamente com o seminal do Schumpeter, né? Que prevê a questão da apropriação. Você precisa ter a apropriação, porque quando alguém se apropria, mas o Schumpeter, China e outro já, sistema de saúde cubano, diga. Primeiro, obrigado, né? Assim, coisa de ficção científica, né? Legal. Eu tô achando claro isso. Mas eu tenho uma coisa parecida com o professor estava pensando uma coisa nesse sentido também, porque assim, além dessa separação do que é social e do mercado, você está comentando assim, bom, todo mundo tentando fazer isso daí. E daí eu fico pensando, bom, você está competindo com empresas nos Estados Unidos que têm financiamento, né? Não tem comparação a pesquisa biomédica nos Estados Unidos com a pesquisa no Brasil. E, assim, a inovação para se desenvolver vai depender dessas circunstâncias, né? Não adianta você pegar um modelo lá do Vale Suíço e trazer para cá, porque tem um monte de questões, tem capital disponível, tem um sistema ali, né, que dá suporte para isso que a gente não tem. E daí, como que você vê isso? Assim, até onde dá para isso? A perspectiva de vocês é fazer uma empresa que eventualmente ficaria suficiente para ser comprada, multinacional? Ou é possível ter vantagens comparativas no Brasil? Né? Aqui a gente tem o sistema único de saúde, então
isso gera uma demanda específica que pode dar uma vantagem relativa para os Estados Unidos. Então, assim, nesse tipo de competição internacional, que tipo de políticas tecnológicas vocês precisam para suportar e, não havendo, quais as estratégias que vocês pensam para tentar isso? É uma ótima pergunta. Não há dúvida de que os americanos e outros têm muito mais recursos para pesquisa. O BIP é uma cópia do SBIR, que é o Small Business Innovation Research Program. Também tem uma outra abreviação que eu não vou saber lembrar o que é SPTR. E o SBIR, nos Estados Unidos, ele é um programa federal com aproximadamente 50 bilhões de dólares. Na mesma linha, 9 meses, 200 mil dólares, 2 anos, 2 milhões e meio de dólares. Então, só ali a gente já... Eu não sei exatamente o número que a FAPESP está alocando no PIB, mas talvez 200 milhões de reais por ano, algo assim. Então, não há dúvida. Tem uma coisa que, na minha opinião, a gente não fica devendo, que é o capital científico. Os pesquisadores aqui nada ficam devendo do ponto de vista da competência científico-técnica, o que a gente vê lá. O que a gente vê lá é que as pessoas fazem as coisas com muito mais facilidade do que é feito aqui. Então, esse é um segundo ponto. A gente pensa na internacionalização da empresa, mas a gente, no momento, identifica esse mercado brasileiro e estamos no Brasil. A gente tem olhando para ir para a Europa, para ir para Portugal, estivemos nos Estados Unidos. Né? Então, faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo. Existem vantagens comparativas. A gente também consegue. Nosso produto é mais barato do que o produto de fora. Uma bioimpressora americana, ela vai chegar em dólar, 200 mil reais. A nossa está saindo por um quarto disso. Conhecimento científico, ele também tem uma questão geográfica. Se você tem alguém que está desenvolvendo alguma tecnologia, geograficamente, quem está próximo vai absorver e ter uma relação melhor. Né? Então, a gente atende... eu tenho equipamento do líder de mercado, a Selink, na Suécia, da Bayer. Se eu precisar arrumar esse equipamento, eu tenho que mandar ele para fora, vai demorar algumas semanas, ele vai bater, ele vai ser arrumado, vai voltar 3, 4 semanas. Vou ter que conversar com uma pessoa online, então também tem algumas questões nesse sentido. A gente tenta aprender com todos os players que estão lá fora. Coisas que estão acontecendo, coisas que não estão acontecendo. Um pouco da euforia de produtos para humanos foi por terra quando a gente olhou uma empresa californiana chamada Organovo, em 2008, e se propunha isso e não avançou. Nos Estados Unidos ela não avançou. Ela fechou, foi vendida, desmantelada, está lá hoje como Organovo, mas não é mais a mesma Organovo que são. E a gente vai tentando pegar isso um pouco. Né? A Selink, a líder de mercado, ela tomou uma decisão estratégica de ir para o hardware, de ir brigar com bioMérieux, Thermo Fisher e avançar em recursos de imagem de células que brigam com essas grandes. Tomou essa decisão estratégica. Por que eles tomaram essa decisão estratégica? Eu não sei muito bem. Deu 2, 3 anos, eles falaram que compraram uma empresa chamada Matec, que desenvolve modelo que estava fora. Então, todo mundo está aprendendo ali. Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas não vejo, faz parte, né? Não tem como. E a gente também não podemos dizer que aqui no Brasil tem uma infraestrutura imensa. Né? O Brasil tem uma infraestrutura imensa. Talvez não tenha a mesma articulação do que o sistema de inovação norte-americano ou da União Europeia. Mas a gente tem aqui uma série de recursos, né? Então, a gente vai para a Federal do Pará, a gente vai para a Federal de Pernambuco, vai para Manaus, a gente vê materiais que os caras não têm como avançar em pesquisa, porque eles não estão geograficamente no local onde esses insumos estão sendo extraídos, a Embrapa, um case, né? Case no mundo. Então, a gente tem um monte de coisas boas, né? A gente tem uma indústria aeronáutica, está brigando, estamos perdendo o KC 390 lá, o avião militar, mas patamar, enquanto os da Airbus, problemas imensos.
A gente foi chamado uma vez para um roadmap na FINEP. Nos convidaram 3 dias, com o Flávio e a Ana, meu amigo, para discutir o que é necessário do ponto de vista de financiamento. Uma coisa que a gente vê que faz muita diferença. A gente não tem uma linha de fomento para financiar produtos em testes clínicos. Lá fora você encontra. Você encontra linhas principalmente do NIH dos Estados Unidos. Teste clínico, fase 1, fase 2, fase 3. 4 milhões de dólares. A gente praticamente não tem essa linha de fomento para esse tipo de atividade. Você tem outras linhas de fomento, né? Tem sua linha CP Saúde, você pode pleitear para essa finalização, mas esse dinheiro não é tão bem claramente para isso, essa especificidade. E nesse caso da biotecnologia da saúde humana, se a gente quisesse se tornar, né, uma estratégia perfeita, genéricos, por exemplo, então, vamos investir em um grande volume, já está com o patente mais ou menos, pode quebrar, é uma estratégia. Se quiser ir para a medicina de ponta, talvez a gente tenha que ter alguma linha de fomento. A gente vai apoiar esse tipo de desenvolvimento. E o que acontece, que a gente vê, é que é nesse momento onde a empresa está apresentando evidência científica de que ela tem algo para a saúde realmente eficaz, onde você tem a atração do venture capital. Aí é que então você tem o venture capital se aproximando, né? E se a gente não tem linhas de fomento nacionais públicas, isso significa que o venture capital vai se aproximar em qualquer circunstância. Mas, muito mais, você pode ter uma venda. De fato, esse conhecimento que não começou quando o produto está chegando no mercado, começou com uma bolsa de mestrado da FAPESP, uma bolsa de mestrado da CAPES, um doutorado, toda uma infraestrutura de uma universidade pública, ele se perde, e a gente não teve o dinheiro no final do processo e fala, não, mais ou menos isso. Mas a gente está nessa lógica, não tem muito jeito. Né? No nosso caso, se a gente quer oferecer esses modelos no mercado externo, a gente tem que estar fora, porque eles não vão viajar de avião 2 semanas, uma semana. A gente tem que ter um laboratório, seja em Lisboa, seja um laboratório em Boston, e falar, a gente pode oferecer isso, mais competitivo. É inovador, mas tem outras pessoas fazendo. Aquelas imagens, os mapas, são empresas que também estão desenvolvendo pesquisas, também estão desenvolvendo modelos de aplicação. É menos isso. Tem por onde fugir, não. Tudo bem, vou tentar ser bem breve. Primeiramente, queria falar que eu acompanho muito vocês pelo LinkedIn. Eu também sou engenheira química, faço doutorado em biomateriais aqui na FEC. E a primeira dúvida é, como a gente sabe que o produto está pronto para a gente escrever um PIP, por exemplo? Porque a gente pesquisa, a gente sempre sente que tem algo a melhorar. E a segunda pergunta é, quando vocês forem abrir a empresa, esse capital inicial para a abertura dela, foi o PIP, foi o investidor anjo? Como que foi esse início? Legal. Então, tá pensando. Que ótimo. Trabalhar com vocês. Perfeito. Todas as opções. O projetos de pesquisa nunca estão finalizados. Eu tive essa sensação. Eu terminei o doutorado, defendi o doutorado, tinha um monte de coisa para revisar. No dia seguinte eu voltei para a sala do grupo de pesquisa, o Sérgio entrou. O que você está fazendo aqui? Eu preciso fazer as correções. Você defendeu, né? Assinou sua casa, vai nascer meu filho, minha filha, né? Vai lá, tem 2 semanas, 3 semanas. Então, o projeto precisa sempre dar essa sensação que está faltando. Só que isso é meio que do nosso olhar. Porque você se torna ultra específico naquele tema, e aí você, para você, sempre está faltando alguma coisa a mais. Não há problema em mandar uma proposta e receber o parecer dos pareceristas da FAPESP. E depois eles vão falar o que eles acham e você vai arrumar e vai mudar de novo. E se eles falarem que no ano, você vai arrumar de novo e vai mudar de novo. Prezado senhor, eu agradeço. Parecerista 1, 2, 3, resposta ao parecerista 2, vamos incluir o teste com material X, Y, Z. Eu 3 não consigo, porque falta dinheiro, posso pedir um aditivo, vocês viram? Ele vai te devolver. É normal, isso vai levar 1 ano. É difícil bater lá e devolver e falar, tá aprovado, todo mundo gostou. Esse é um ponto. A FAPESP, ela tem um carinho enorme pelo PIB. E o contexto da FAPESP político é algo que tem que ser levado em consideração.
A FAPESP recebe um dinheiro que vem do ICMS, o governo do estado está sempre de olho em pegar esse dinheiro, o Tarcísio agora tem uma investida. A FAPESP quer projetos. Quer. Você conversa com a assessora, quer. E mande o projeto, não espere, mande. Porque ela não gosta de chegar na prestação da Controladoria Geral da União do Estado, no final do ano, e falar, tem 100 milhões de reais parados na minha conta PIB, eu não tenho o que fazer. Eles vão falar o quê? Falando que vem, você não vai ficar com esses 100 milhões parados lá. Tirar. Então, mandar a proposta. O capital social não teve investidor. A gente colocou um capital social de 10 mil reais. Isso não precisa ser um cash que você coloca em 10, você pode estar integralizado. 5 anos eu vou estar colocando esse dinheiro. A gente não teve investimento privado ali. A gente conversa com um monte de pessoas, a gente não sentiu um momento, a gente está querendo um investidor, o que eles chamam de smart money. Pessoa que traga o dinheiro, mas também traga inteligência de distribuição, inteligência de mercado, conhecimento. Né? Também nos falta conhecimento. A gente está na hora de oxigenar. Pessoa que tem experiência no setor farmacêutico, agora a gente está transacionando, está com 2 mercados diferentes. Então, você também pode mandar a proposta PIP sem ter a empresa. Não precisa gastar com o contador, nada antes. Depois que eles falam, olha, vai ser uma entrevista, gostei, todos os pareceristas legais, eu sou assessor da diretoria colegiada, estou mandando para a reunião de diretoria do seu projeto. Aí eles vão entrar em contato com você e falar, preciso desse outro documento, preciso desse outro documento, e aí você vai assinar o termo de outorga. Nesse momento é que você precisa falar, olha, já fiz o registro na junta para ter o CNPJ. Então, antes, para tentar arrumar e tudo mais. Então, é bem prático, assim, vale a pena, agora estão em fluxo contínuo, né? E se precisar de ajuda, entre em contato. Você fazer, a gente tem isso, tudo mais, não tem muito segredo, eles têm os 2 documentos, a fase 1 é uma viabilidade mesmo, né? Então você não vai ter que apresentar plano de negócio, não vai ter que apresentar nada, você vai falar, é isso, é mais ou menos isso, eu sei que não tem patente, o impacto seria mais ou menos esse, ou tem outra empresa fazendo isso. A segunda fase eles vão pedir um plano de comercialização, e vai entrar mais a administração deles. Taxa, produto, produção, custo de produção, aí você vai ter mais dinheiro. Não necessariamente. Pessoas fazem essa transição. O que eu falei, muitos cientistas que viraram vendedores. Porque é mais fácil de fazer eu falo das coisas aqui, mas porque eu já ouvi muitas vezes sendo termos. Tecnicamente, se fosse para entrar, precisa levar anos. Folhinha, tipo de célula, planejamento experimental, você sabe. Essa é a parte que eu sei, Todo mundo um pouco. E depois tem o amigo. Pepino de problema, a oficina, Agradecer ao Pedro. Pode a gente fazer uma fotinha?